A gente retorna a Brasília. Nessa segunda-feira, o governo detalhou o projeto de lei orçamentária anual de 2025. O André Anelli, de volta, qual o tamanho do custo da desoneração da folha, por exemplo, e as despesas obrigatórias vão aumentar ou não, André? Vão sim, viu, Tiago? Primeiro, respondendo à pergunta anterior, o custo da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para municípios de até 156 mil habitantes é estimado em 35 bilhões de reais só para o ano que vem. Esse é um dos desafios do governo para chegar ao déficit zero já em 2025. No total, o governo prevê uma verba de 5 trilhões 870 bilhões de reais, cerca da metade desse valor, 2 trilhões 770 bilhões de reais, vão para o pagamento de despesas financeiras, como, por exemplo, juros, financiamento e empréstimos. E, agora respondendo à sua pergunta, né, Tiago, a sua segunda pergunta, as despesas obrigatórias do orçamento de 2025 vão ter um aumento de 107 bilhões de reais em relação a este ano. Esse montante é resultado do pagamento de benefícios previdenciários e de salários e encargos sociais dos funcionários públicos. Mesmo assim, o governo vem perseguindo aquela meta de empatar, pelo menos, despesas e receitas, e para isso, o Ministério da Fazenda voltou a defender o aumento das alíquotas de CSLL, que é a contribuição social sobre lucros líquidos, e dos JCP, os juros sobre capital próprio. Essas medidas já foram rejeitadas no Congresso, mas o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que conta com o apoio e a compreensão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para aprovar esses aumentos nas cobranças. O presidente Lira, justiça seja feita, talvez seja um dos grandes parceiros da agenda econômica do país. Graças a ele, a reforma tributária tramitou no Congresso Nacional com celeridade, com prioridade. O ano passado, todas as nossas agendas, todos os projetos que a gente apresentou foram tratados de maneira muito responsável, seja com ele, seja com os líderes da Câmara. Tivemos que fazer as negociações que são da democracia, eles têm perspectivas que trazem do Congresso, das bases. Então, eu diria que o presidente Lira é alguém que é muito parceiro e que certamente vai entender os números, as projeções e nos ajudar com as alternativas, porque sei que o compromisso dele também é com a estabilidade fiscal do país. Nacional vem mantendo resistência em aumentar esses impostos porque segue pressionado tanto pelo mercado financeiro quanto por parte da opinião pública, favoráveis a um corte de despesas por parte do governo. O secretário executivo do Ministério da Fazenda afirmou ainda que não existe sanha arrecadatória por parte do governo e que, se necessário, vai continuar cortando gastos, a exemplo dos 25 bilhões e 900 milhões de reais anunciados em julho. Em linhas gerais, o orçamento também cumpre os pisos de gastos com saúde, 227 bilhões, educação, 113 bilhões de reais e para investimento são previstos 74 bilhões de reais, um valor considerado pequeno que representa só 0,6% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, estimado para 2025. Tiago. André, e os outros assuntos ligados ao orçamento, como a taxa das blusinhas, o Bolsa Família, a tabela do imposto de renda e o salário mínimo, como é que tudo isso deve ser encaixado no orçamento federal para o ano que vem? Pois é, Tiago, de acordo com as estimativas do projeto de lei orçamentária anual do PELOA, PELOA que teve então esse detalhamento divulgado hoje, o salário mínimo deve alcançar R$ 1.509 no próximo ano, um aumento de 6,87% em relação aos atuais R$ 1.412. Já em relação ao Bolsa Família, o governo federal não projetou reajuste do valor do benefício. Foram direcionados 167 bilhões de reais para o funcionamento desse programa no ano que vem. O valor aponta para uma queda de 2 bilhões e 300 milhões de reais em relação ao orçamento desse ano. E o que ficou de fora do projeto de lei orçamentária anual foi a correção da faixa de isenção
do imposto de renda. Atualmente, a pessoa física que ganha até 2 salários mínimos está isenta de pagar esse imposto. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que vai ser preciso arrumar depois uma nova medida de compensação caso o governo decida manter o atual limite de isenção, esse limite de 2 salários mínimos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o Ministério do Planejamento vai detalhar o orçamento amanhã sob o ponto de vista das despesas. E ao apresentar amanhã às 15h30, a ministra Simone Tebet vai ter todas as condições de detalhar, por exemplo, que o governo está fazendo um corte de 25 bilhões de reais nas despesas que estavam contratadas para o ano que vem, a partir das medidas do pente fino que nós já realizamos, medidas de modernização da gestão da Previdência, do BPC, mostrando que esse governo vai sim fazer corte de despesas, mas é um governo que vai aumentar o salário mínimo, vai aumentar o investimento na saúde, na educação. O que o Ministério da Fazenda ainda não conseguiu detalhar e pode ser respondido com o apoio do Ministério do Planejamento amanhã é a arrecadação com a taxação das compras internacionais de até $50, aquela chamada taxa das blusinhas. A estimativa é que a medida gere cerca de 700 milhões de reais em 2025. O Ministério da Fazenda considera essa projeção conservadora, mas justifica o número impreciso devido à falta de um histórico de arrecadação. Tiago. Questões que serão respondidas amanhã e depois a bola estará com o Congresso. André Anelli de Brasília, bom trabalho para você.